Olá a todos os que nos estão a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bom, o Belo e o Verdadeiro. Eu sou o Zé e estou na companhia do André e do João. Hoje vamos falar de um tema bastante popular fora da filosofia, mas que, ao que parece, não é tão popular dentro da mesma: o humor. Digo isto porque, de acordo com a página da Stanford Encyclopedia of Philosophy, dedicada a este tema, o humor não foi objeto de muita atenção, aliás, ao longo da história da filosofia. E muitas das vezes em que foi, das poucas vezes em que foi por motivos negativos. Bem, por que será? Será que os rumores de que a filosofia e os filósofos são uma seca se confirmam? Bem, podemos ter opiniões diferentes acerca de qual a resposta adequada a esta questão, mas o que é certo é que desde a Antiguidade até ao século XX, pouca tinta correu sobre esta questão, sobre a questão do humor. Grandes nomes da história da filosofia, como Platão, Hobbes e Kant, dedicaram-lhe meros parágrafos, dentro de discussões muito mais vastas acerca de outros tópicos. Apesar disso, existem algumas teorias interessantes, algumas tentativas interessantes de explicar em que consiste o humor. E o que é que tentam explicar? Bem, de forma geral, preocupam-se em perceber porque é que nós nos rimos de certas coisas, porque é que achamos que algumas coisas têm piada, porque é que achamos que outras coisas não têm piada. Também procuram perceber a função que o humor tem socialmente, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa. Bem, antes de passarmos à discussão entre nós, eu vou apresentar brevemente 4 tentativas de teorizar acerca do humor. Portanto, vou falar aqui um bocadinho sobre 4 teorias. A primeira de que vos vou falar pode-se dizer que é a principal responsável pela má fama que o humor tem no contexto da história da filosofia. Podemos chamar-lhe a teoria da superioridade. Muitas das discussões acerca do humor focaram-se num aspecto particular deste, que é o aspecto desdenhoso e potencialmente humilhante do humor. Platão considerou, no diálogo de Filebo, que o riso era um ato malicioso e que a comédia equivalia a uma forma de desprezo, que implica que aquele que se ri está necessariamente a rir-se de algo ou alguém que considera inferior. Por isso é que é o bom, o belo e o verdadeiro só, e não o bom, o belo, o verdadeiro e o engraçado. Mais tarde, esta visão pessimista acerca do humor vai se encontrar no pensamento de Descartes, na sua obra As Paixões da Alma, e de Hobbes, na sua obra Leviatã. Neste tipo de reflexões acerca do humor, parece subjazer uma identificação quase total entre o humor e a chacota, portanto, como se todo o humor tivesse a intenção de rebaixar de alguém, ou de evidenciar a inferioridade de uma pessoa ou de um grupo. Portanto, daqui se seguiria, em relação à segunda questão a ser explorada por este tipo de teorias, que o humor não é uma atividade socialmente virtuosa e é algo a evitar. Esta posição chegou a ser defendida explicitamente por Platão, por exemplo. Bem, sem entrar muito na discussão, acho que se pode já dizer que é bastante óbvio que sim, é verdade, o humor pode ter essa dimensão, muitas vezes já tem, mas também existem casos em que não tem. Às vezes rimos-nos nós próprios, nesse caso não, é óbvio que não estamos a rir ou a retirar prazer da inferioridade alheia. E também há certas coisas que nos fazem rir que não implicam juízos comparativos. Às vezes uma atitude inesperada de alguém, às vezes a ironia de uma situação. Portanto, nada disso tem que trazer consigo uma atitude de superioridade. E eu também acho que sugerir que o humor é sempre uma atividade nociva é difícil de aceitar. E que não é evidente que mesmo o tipo de humor como troça que tenha que ser sempre uma coisa negativa. Se calhar em pequenas doses, se calhar em situações específicas, terá as suas vantagens. Bem, felizmente esta não é a única teoria existente acerca do humor. Ainda vou falar mais 3. A segunda é uma teoria que tem a sua versão mais conhecida na história da psicanálise, em Freud, e que se foca no aspecto mais psicológico e fisiológico da atividade do riso. Podemos chamar-lhe a teoria do alívio, que é traduzida do inglês The Relief Theory, e segundo Freud, o riso, portanto, segundo esta teoria, no caso de Freud, o riso é uma forma de libertação de energia reprimida. Então, quando nos rimos às gargalhadas, quando expelimos ar pelas nossas vias respiratórias, estamos a libertar energia acumulada. De acordo com o pai da psicanálise, se nos rirmos de uma piada sexual, estamos a libertar energia sexual reprimida, e muito na linha da anterior teoria, se nos rirmos da ridicularização de uma pessoa ou de um grupo pelo qual não nutrimos simpatia, então estamos a libertar agressividade reprimida. Portanto, segundo esta visão, estaríamos a libertar energia reprimida que acumulamos quando os nossos verdadeiros desejos se encontram em tensão com certas regras e convenções morais e sociais.
Bem, eu acho que apesar de ser verdade que a sexualidade e a agressividade se encontram muitas vezes presentes no humor, não é certo que seja apenas no campo do socialmente inaceitável que encontramos coisas às quais achamos piada. A teoria seguinte que vos vou falar, surgida no século XVIII, goza de uma maior popularidade atualmente do que as anteriores. É a teoria da incongruência e foi defendida por gigantes na filosofia como Kant e Kierkegaard. A ideia central é simples. Rimos-nos devido a subversões das nossas expectativas. Temos uma ideia acerca de como as coisas habitualmente são e, por vezes, o facto de não acontecer aquilo que esperávamos faz-nos rir. Uma grande parte das piadas que conhecemos e ouvimos no nosso dia-a-dia tem uma estrutura que traz alguma plausibilidade a esta teoria. A eficácia de um humorista muitas vezes tem de ver precisamente com essa capacidade, não é? De criar uma expectativa na sua audiência e de seguida seguir por um caminho totalmente inesperado. E se pensarmos, por exemplo, nas piadas do Joãozinho, vamos ver que muitas delas seguem esta estrutura. O facto de o humor ser, de acordo com esta teoria, uma subversão dos nossos padrões de pensamento habituais, levou a que fosse alvo da crítica de ser então uma atividade irracional e por isso perigosa. Parece-me fácil argumentar no sentido contrário e dizer que a criação do humor exige inteligência, que o humor pode ser visto como uma ferramenta que até serve o propósito de, entre outras coisas, aguçar a nossa capacidade de raciocínio. E isto leva-me à última teoria de que vou falar nesta introdução, que é a teoria evolucionista do humor, que tem basicamente como objetivo explicar a utilidade e a importância do humor. De forma geral, procura explicar o humor em paralelismo com atividades de outros animais não humanos, dizendo que o humor é uma forma de brincadeira e que o riso é um sinal dessa brincadeira. A brincadeira é vista em espécies de animais na qual existe como uma forma de treinar competências importantes num ambiente seguro. Por exemplo, no caso, imaginemos duas crias de leoa que estão a brincar, de acordo com teorias deste estilo, estariam, entre outras coisas, a treinar a agilidade, os reflexos, portanto, uma série de coisas que vão precisar no futuro para caçar, mas sem se colocarem em risco. E em algumas espécies de símios, estas brincadeiras são acompanhadas de movimentos faciais e barulhos semelhantes àqueles que nós fazemos quando nos rimos. E isto levou a que se teorizasse que o humor se pode considerar semelhante a este tipo de brincadeira. Pelo riso no humor, demonstramos que aquilo que fazemos é um mero jogo, portanto, que já não estamos na realidade, na arena real. E, portanto, aquilo que vamos dizer não representa crenças reais. Neste jogo, também exercemos capacidades de raciocínio, de pensamento criativo e de contacto com visões diferentes da nossa, inesperadas, que subvertem as nossas expectativas, tudo isto num ambiente seguro. Isto pode ser uma explicação para o facto de, no humor, por vezes, apesar de jogarmos com estereótipos, jogarmos com crenças que podem pintar certos grupos ou indivíduos numa luz negativa, não termos a intenção de, com isso, criar uma agressão mesmo real. Ainda que seja possível, no entanto, que isto aconteça e que por vezes se utilize o humor como uma forma de mascarar a agressão real. O humor pode também ser visto como uma forma de pensar abstrata, que nos encoraja a suspender a nossa atitude subjetiva. Por exemplo, quando nos rimos de algo verdadeiramente embaraçoso ou verdadeiramente trágico que nos aconteceu. Relaxamos, abdicamos de uma postura defensiva. Bem, por estes motivos e pelo prazer que nos traz também, que acho que é importante também não esquecer, parece-me bastante razoável considerar o humor como algo bastante positivo, ainda que possamos ter exemplos de situações em que o humor pode ser nocivo. Também discutiremos isto mais à frente. Pronto, então, feita assim esta exposição, acho que podíamos passar para a discussão entre nós e começava por levantar a questão, queria-vos perguntar, no fundo, o que é que vocês acham destas teorias acerca do humor, se há alguma que vos parece plausível, se há alguma que vos parece muito implausível, no fundo também vos perguntar aquilo que acho que é a questão que é colocada e à qual estas teorias procuram responder, que é a questão acerca do que é que faz com que algo tenha piada, e perguntar-vos se acham que é possível isolar uma característica, uma série de características que todas as coisas com piada tenham ou não, se há uma propriedade
dessas coisas, portanto, das piadas ou dos acontecimentos de que nos rimos, ou se há uma relação mais complexa entre as coisas, as piadas, quem as conta, quem as ouve. Pronto, e então, se calhar nesta primeira parte, focarmos mais na definição do humor, definição da piada, e relacionando-a, pronto, com estas teorias de que eu falei, ou com outras ideias, outras teorias. E pronto, pergunto-vos então, isto foi uma pergunta muito longa, mas se quiserem podem começar por dizer o que é que acharam destas teorias só. E depois o resto. Eu acho interessante que a visão platônica pessimista com relação ao humor, ela realmente forma ao longo da história, né? Se a gente for parar a pensar, por exemplo, o cristianismo, ele tem uma certa visão de que, de fato, o riso não é assim aquela coisa muito boa, né? Inclusive, aquele filme O Nome da Rosa, que se passa num convento, e aí existem obras que são proibidas para os monges, os freios ler, e uma dessas obras é a Comédia de Aristóteles, e o responsável lá por guardar essas obras e decidir quem vai ler o que, ele diz, não, o riso ele é uma forma de degeneração da alma, é uma coisa muito platônica, né? Mas eu penso que sim, hoje em dia, né, a gente tem essa noção, me parece muito plausível mesmo, de que o humor é necessário para a vida cotidiana. A gente precisa, de uma certa forma, trazer alguma leveza, fazer piada com aquilo que nos acontece, ou a gente ter a capacidade de rir de nós mesmos em certas circunstâncias, e às vezes até a capacidade de rir da vida, de maneira geral, como ela é, né? Trazer um certo alívio, como propunha Freud, né? Ou soltar ali um pouco da energia reprimida, seja ela sexual, ou seja ela agressividade, ou seja ela uma forma que a pessoa se vê ou vê o mundo. Mas dentro das delimitações do que é humor, eu acho que essa teoria contemporânea sobre a quebra de expectativa ou a brincadeira a partir das muitas possibilidades de sentido que uma palavra pode ter, eu acho que é a mais fácil de compreender e hoje é a mais certa. Como o José disse, a gente não tem tantas teorias sobre o que é humor para a gente conseguir delimitar aqui entre nós filosoficamente exatamente o que é humor. Mas essa teoria de quebra de expectativa, de brincadeira com o sentido das palavras, às vezes mudar o sentido da palavra, ou às vezes caminhar a narrativa para um lugar inesperado, é o que faz com que as coisas em geral tenham piada. É o que faz com que, em geral, a gente possa rir das coisas. Mas é claro, esse sentido, a piada, ou o que faz de uma coisa engraçada, ao mesmo tempo que ela tem um caractere de brincar com o sentido das coisas, ela também é subjetiva por parte de quem escuta. Então, como eu e o João estavam a falar mais cedo, parece não haver uma forma teórica de a gente conseguir determinar linguisticamente, por exemplo, o que é humor ou o que não é humor, a partir de como o sentido é manipulado, porque também tem muito a ver com o lado subjetivo de quem escuta, ou de quem vai se rir ou não da piada. Então, não sei, eu acho que por aí. Também estava aqui a pensar que, ao mesmo tempo, também, apesar de eu achar que a teoria da incongruência é interessante e que, de facto, em muitas situações, pronto, que eu acho piada, que as pessoas no geral acham piada, existe uma quebra da expectativa. Também existem muitas situações em que existe uma quebra da expectativa e que não são de todo humor. E se calhar também situações em que, não havendo quebra de expectativa, existe o humor na mesma. O que se liga com isso do que tu estavas a falar, não é? Com essa dificuldade de definir o que é o humor, sem que não existam, pronto, sem que existam contra-exemplos. Acho que isto é uma questão que também te interessa a ti, João, não é? Sim, boa tarde, Zé, boa tarde, André, e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Sim, e agora eu falarei também sobre isso, mas queria só acrescentar, concordando com aquilo que o André estava a dizer relativamente ao cristianismo, porque nós também temos que pensar que o cristianismo, principalmente nos primeiros séculos, primeiro milénio, não apenas, mas principalmente no primeiro milénio do cristão,
foi extremamente influenciado por Platão. Portanto, a filosofia platonista e é tão influente no Ocidente precisamente porque o cristianismo a absorveu fortemente. E mesmo nos próprios textos sagrados do cristianismo, o humor não é bem retratado, ou pelo menos podemos discutir se é mal retratado, se é retratado pejorativamente, que provavelmente também é, mas pelo menos num sentido positivo não é. Não é dado um papel fundamental na discussão e nos textos bíblicos e na discussão cristã, muito menos, na tradição cristã muito menos, até porque havia punições até para o riso, por exemplo, nas regras monásticas que foram formadas no primeiro, portanto até ao ano 1000, muitas dessas ordens monásticas tinham regras, e as regras da conduta impediam precisamente o riso, que era considerado, lá está, uma atividade imoral, provavelmente de degeneração da alma. Portanto, lá está, as ideias platónicas estão aí muito presentes. Quanto às teorias que muito bem elencaste, Zé, eu acho que todas elas de certa forma têm virtudes e eu não tenho capacidade para discutir as teorias mais psicológicas, como por exemplo aquela que atribuíste a Freud, mas poderá ter a sua verdade. Agora, o que eu acho que todas elas de certa forma capturam pontos importantes daquilo que é a comédia, daquilo que é o humor e daquilo que nós achamos graça. Sem dúvida, por exemplo, existe o humor e existe o riso que é feito com uma atitude de humilhação para o outro. Isso parece-me óbvio que existe, e nós agora podemos dizer que essa é uma forma negativa, moralmente negativa do humor e do riso e da troça, etc. Mas parece-me que existe que isso é uma realidade. E a incongruência também me parece um elemento fundamental, a ideia de quando as palavras não estão a significar aquilo que costumam significar, ou quando a situação não segue os padrões racionalmente expectáveis para ela se desenrolar. Muitas vezes isso causa-nos o riso, mas como tu disseste, Zé, também, isso nem sequer é necessário. Ou seja, quando pode haver humor que explore até as expectativas. Por exemplo, se existir algo que é tão regular e tão expectável, isso também nos pode dar, também pode provocar-nos o riso. Não tem que ser necessariamente incongruências ou a exploração daquilo que é o não expectável. E aqui isto faz-me entrar então em algo que eu queria abordar, que é: será que podemos ter uma teoria que nos dê a essência do humor? Ou seja, que nos diga que características é que algo tem de ter para nós considerarmos engraçado? Porque eu faço aqui um paralelo com discussões em filosofia, podemos chamar filosofia da linguagem, que é a ideia de que existem conceitos que nós não conseguimos analisar através de condições necessárias e suficientes. Ou seja, nós podemos olhar para as coisas a que aplicamos esse conceito e ver o que é que elas têm em comum, mas a aplicação do conceito é muito mais ampla do que para aquelas coisas com que nós já nos confrontamos. Portanto, o conceito é infinitamente aplicável a novos casos, e muitas vezes aquilo que serão a nossa listagem de condições necessárias e suficientes para a aplicação de um conceito a um objeto vai falhar nesses novos casos que ainda não foram encontrados, e podemos confrontar-nos com exemplos de objetos que caem sob o conceito, que nós vamos naquele momento perceber que caem sobre esse conceito, porque nós temos essa capacidade de julgar. Por exemplo, Kant explora muito isso, a ideia da faculdade de julgar. Nós temos para perceber se um objeto cai ou não sob um conceito, mas não tínhamos antes uma regra que dissesse que aquele objeto tinha que estar sob o âmbito desse conceito. E portanto, o que pode acontecer é que a nossa capacidade de responder de uma forma lúdica, com riso a algo, também pode ser resistente à teoria. Pode não ser possível dizer exatamente que características é que essas coisas têm de ter para nos provocarem isso. Além do mais, também podemos aqui realçar, e creio que é importante dizer, que provavelmente não existe universalidade quanto a isso. Ou seja, a nossa reação
de achar graça a algo depende, se calhar culturalmente, e provavelmente depende da personalidade de cada um. Acho que isso também me parece um facto muito importante de dizer, até porque me parece mais ou menos óbvio. E às vezes até do humor da mesma pessoa, acho que há uma margem para muita variação. E como é que tu defines o que é humor, não é? Basta uma pessoa rir-se de alguma coisa, de repente, e já se qualifica como candidata a humor, a piada. Acho que depois também entra aí muito aquela questão de isso é uma boa piada ou uma má piada. Isso não tem piada, às vezes quer dizer que é uma má piada. Sim, até porque muitas vezes as pessoas dizem isso não tem piada, mas estão a dizer isso com o sorriso nos lábios, sim, não é? Quase sim. a conterem o riso, portanto. Eu também estava aqui a pensar, mais até na linha daquilo que tu trouxeste, André, e que tu também falaste, João, sobre o humor ter sido proibido ou ter sido considerado uma atividade que devia ser desaconselhada. Eu acho que também, aqui em defesa do humor, eu acho que o humor também pode ter uma função bastante subversiva face a hierarquias rígidas. Porque às vezes através do gozo ou até da incongruência que se consegue apontar a alguém, aquele papel da autoridade fica um bocadinho posto em causa, não é? E então eu acho que talvez por isso que tenha sido considerado uma atividade perigosa em sistemas que dependiam de uma certa rigidez hierárquica, e acho que isso também é uma faceta interessante do humor, não é? Porque parece que tu pões em causa aquilo que te é dado através da piada e do gozo. Sim, até porque muitas vezes as hierarquias necessitam para se sustentarem, precisam da aceitação de certos dogmas, de certos princípios que não são postos em causa e que até de certa forma precisam de ser aceitos pelas pessoas não apenas como verdadeiros, mas como intocáveis e como sagrados, quase. No caso religioso isso é óbvio, mas também pode acontecer noutros contextos não religiosos. Ora, se nós nos pudermos rir e fazer piadas que envolvam precisamente esses princípios que são considerados fundadores daquela hierarquia, em princípio isso poderá levar a a que esses princípios possam ser postos mais facilmente em causa ou discutidos de um ponto de vista crítico mais facilmente, o que vai obviamente ser olhado com suspeição por parte das forças hierárquicas, não é? Acho que isso é uma observação muito pertinente. Eu acho que às vezes pode ser mais nocivo ser o alvo de uma piada do que propriamente, para esse tipo de estruturas, do que propriamente criar um argumento racional perfeitamente bem estruturado e bem construído, um argumento válido contra as crenças. Acho que não é para a imagem de uma pessoa, e se calhar mesmo para uma questão de autoestima, acho que é sempre pior ser o alvo de uma piada. E pronto. Só acrescentar uma coisa muito rápida que apesar de estarmos a falar aqui num contexto que é principalmente religioso, mas também lembrarmos que, por exemplo, Platão, as ideias políticas de Platão, e que alguém tiver com curiosidade pode ir pesquisar, são tudo menos democráticas e portanto percebe-se claramente que há uma conexão entre esse desdém daquilo que é o riso e o humor. Faz todo sentido percebendo quais são as ideias filosóficas políticas de Platão. Portanto, isso não tem necessariamente que ser no contexto cristão. Exato. O Platão, além de ser contra o humor, o Platão, de maneira geral, ele era contra as artes, né? Existem as ideias perfeitas e o pensamento deve se guiar para isso, e as reproduções das coisas materiais são completamente deixadas de lado no pensamento platônico. E a dificuldade da gente conseguir delimitar o humor, a dificuldade da gente delimitar qualquer tipo de arte, né? Porque o humor também ele se enquadra nesse contexto artístico, né? Em muitos casos. O que define uma pintura, por exemplo, né? Só uma tela em branco pode ser uma pintura. Eu vou lá e não pinto e exponho uma tela em branco, que é uma pintura.
ou fiz uns 2 riscos, ou fiz uma imagem hiperrealista, o que vai classificar a pintura, o que vai classificar o belo. Então, acho que o humor, ele acaba entrando um pouco nessa ideia, né? E sem sombra de dúvida, existe mesmo dentro do cristianismo, acho que eu concordo com vocês que vocês estavam dizendo, a necessidade de se manter uma hierarquia, né? E principalmente uma hierarquia entre os homens e também uma hierarquia com a ideia de Deus, né? E tem aquela frase que hoje em dia ela pode ser entendida justamente para gerar riso, que é aquela frase com Deus não se brinca, né? Com Deus não se brinca é aquela coisa séria, você não pode brincar com uma coisa que é superior a nós, nosso Criador, mas você pensa em um parquinho onde tem várias crianças brincando, Deus está lá isolado, em depressão, porque ninguém brinca com ele. Então, quer dizer, o sentido da palavra, da frase com Deus não se brinca, muda para subverter uma ideia diante de ser uma completa hierarquia na qual um conceito não é intocável, não pode ser dito num contexto de piada, para hoje ser completamente colocado num contexto de piada, mas brincando também com essa ideia de hierarquia, mas ao mesmo tempo humanizando Deus, talvez, não sei. Então, eu acho que isso, o humor, a gente não consegue delimitar claramente, porque tem essa questão de dificuldade teórica mesmo de delimitar qualquer tipo de arte. E mesmo na questão linguística, complementando o que o João falou, é justamente a dificuldade em determinar semanticamente os variados usos possíveis de uma palavra, uma expressão, o que é muito difícil determinar a priori, né? Eu vou determinar que certas palavras ou certas expressões têm sentidos específicos, mas de repente vem uma piada e quebra isso e faz um novo sentido, uma nova aplicação. Então, semanticamente falando, linguisticamente falando, é muito difícil de determinar o que vai ser humor ou não. Se calhar, na realidade, os filósofos não se dedicaram muito a esta questão porque não queriam contaminar o mundo do humor com este tipo de discussões. Portanto, queriam pensar, assim deixa de ter graça. E então acabaram por... Se calhar foi isso. Se calhar não fui caridoso na exposição que fiz no início. Agora, com esta questão de Deus, não é? Dos limites, de certa forma, de um limite do humor, neste caso imposto por uma visão mais religiosa, isso levou-me a pensar noutra questão que eu acho que era interessante discutirmos aqui, também por ser uma questão muito atual, que eu acho que tem gerado polémica, que é, a questão dos limites do humor, não é? Eu acho que com esta teoria do Platão, nós vimos que existe vimos representada nessa teoria, porque à partida acho que já tínhamos um bocado de consciência disso, vimos que há essa possibilidade do humor ser utilizado de forma agressiva. Que há uma certa agressão no humor que até pode ser subversiva, às vezes pode ser útil, mas muita da discussão em torno dos limites do humor acho que tem a ver com isso, não é? Tem a ver com em que situações é que essa agressão deixa de ser uma mera brincadeira, não é? Um mero jogo em que não estão a ser representadas crenças reais e passa a ser uma agressão real, portanto, e uma atividade que é eticamente condenável. E pronto, acho que podíamos discutir agora esta questão dos limites do humor. Eu acho que é uma questão complexa e sensível muito sensível ao contexto das piadas. Queria-vos perguntar o que é que vocês pensam, e se calhar para passar para este tópico. Uma das coisas que me parecem mais claras relativamente a esse assunto é a ideia de que no humor não há limites, para mim não faz grande sentido. Ou seja, acharmos que existe uma área da ação humana, da prática, da criação, etc., que não precisa de ter limites éticos, parece-me sempre à partida errada, ou tinha que ter uma justificação muito forte para que seja aceito. Ou seja,
Se tiver piada, eu posso matar alguém em palco. Se for Sim, engraçado, já está permitido. Ou posso, por exemplo, difamar uma pessoa. Quando eu digo por difamar, seria, por exemplo, dizer que uma pessoa qualquer, alegar que uma pessoa cometeu um crime ou um ato ilícito, por exemplo. Isso é algo que não se pode fazer em nenhuma circunstância, incluindo não se pode fazer no contexto humorístico, não é? Ou seja, parece-me que há aí limites claros para a atuação, para o discurso humano e portanto, agora, eu entendo também o que é que as pessoas querem dizer quando dizem que no humor não há limites, que é, estão à procura ou estão a procurar um espaço de liberdade criativa e muitas vezes até de pensamento, o que me parece algo legítimo e muito saudável. A ideia de nós termos possibilidade de nos expressarmos, de fazer piadas sem estarmos a ser censurados do ponto de vista não apenas legal, mas até ideológico, não é? De estarmos a ser censurados, porque esta piada transmite esta ideia, ou de termos um espaço para isso, é bom. Agora, temos sempre que pensar contextualmente. E aí vou de encontro àquilo que tu disseste, Zé. Acho que o contexto é mesmo muito relevante. Temos que perceber que existem ações, palavras, verbalizações que podem ser ofensivas, que podem ser humilhantes e que em certos contextos também poderão ser discursos humorísticos. Portanto, os discursos humorísticos também podem ser isso, humilhantes, ofensivos. Mas ao mesmo tempo eu queria realçar que não é os temas em si, os temas abordados, que serão ou que determinarão se a piada ou um filme humorístico, etc., é ou não ofensivo. Creio que é precisamente a forma como esses temas são abordados, são explorados e qual é a intenção, muitas vezes também, que é algo muitas vezes difícil de determinar, da pessoa que os produziu. Portanto, há muitos fatores aí a considerar, mas faço aqui então, as minhas certezas são mais ou menos estas. Em primeiro lugar, existem limites, como é óbvio, existem limites em toda a atuação humana, não estamos a falar apenas especificamente no humor ou algo que é não estou a tentar atingir especificamente os humoristas que têm que ter cuidado com o que dizem, não, qualquer pessoa tem que ter cuidado com o que diz em geral. E a segunda é, os temas em si não é que devem ser restringidos, mas muitas vezes a forma como se aborda deve ser feita de uma forma cuidadosa. Portanto, eu creio que é mais este segundo elemento, ou seja, se vamos estar a propagar ideias que sejam agressivas para com certos grupos, para com certas pessoas, ou se por outro lado estamos a explorar os temas precisamente para desarmar essas ideias. Obrigado, é isso. Porque muitas vezes o humor joga com estereótipos, não é? E com questões que podem... Acho que no humor tu podes utilizar um estereótipo ou de certa forma, para vincar esse estereótipo, ou pelo contrário, até para revelar uma certa incoerência, uma certa incongruência entre esse estereótipo e a realidade, para o ridicularizar de alguma forma. E isto na linha do que tu falaste de não haver temas que são excluídos. Eu concordo com isso. Acho que tem muito a ver com a atitude tanto da pessoa que faz a piada como da sua audiência. Eu acho que essa ideia do limite do humor, ela está muito ligada ao debate contemporâneo nosso sobre também o limite da liberdade de expressão. Por exemplo, sei lá, o cidadão na Coreia do Norte, ele não pode simplesmente falar uma frase no sentido de o corte de cabelo do Kim Jong-un é ridículo. Isso poderia ser uma piada, mas ele simplesmente não pode fazer isso, né? E é restringido pela liberdade de expressão dele, não pode criticar o ditador. Então, se a gente vem de uma tradição ocidental, cristã, que é firme ali na imposição de certos limites de coisas que podemos pensar, falar e etc., fazer, né? A gente tem uma recusa hoje completa em obedecer certos limites que são expostos por autoridade. É como se o Estado estivesse interferindo no que eu posso pensar, no que eu posso falar, no que eu posso fazer piada, etc. Mas a defesa de que o humor não deveria ter limite, ela encontra com a ideia também de que a expressão não deveria ter limite e ela chega a ser absurda, porque chega uma hora em que
não é uma liberdade de fazer piada, ou não é uma liberdade de falar aquilo que eu penso de maneira livre, mas se torna uma liberdade de ofender, né? É uma liberdade para, literal, fazer do outro qualquer outra coisa que não seja um humano, ou humanizar, ou liberdade para ofender mesmo. Então, assim como na liberdade de expressão, como o João estava a dizer, assim como em todas as áreas, esferas humanas, da prática humana, existe um certo tipo de limite que também se dá por um limite moral, seja na ciência, na filosofia, no humor, na liberdade de expressão, e isso tem de existir. Mas aqueles que vão dizer que não, que deveria existir uma liberdade plena, eu penso muitas vezes que esses querem defender uma ideia de liberdade para ofender, ou liberdade para ser preconceituoso, ou liberdade para ser agressivo, para com alguém em determinado grupo. E para completar, eu acho que a complexidade do que é o humor revela isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem a intenção da piada, né, a pessoa pode brincar com certos estereótipos e não ter a intenção de ser racista, e outra pessoa vai ouvir e vai achar aquilo engraçado. Mas o humor não está somente em quem conta, ou não está somente na intenção, ou não está somente na forma com que a piada é construída, mas o humor também está em quem ri, assim como a arte, o belo está no olhar de quem vê a obra. Então, muitas vezes a gente também tem que se questionar do porquê alguém riu daquilo. Por mais óbvio que possa parecer que uma coisa tenha muita piada, a pergunta do porquê, o que isso faz subjetivamente ativar o riso, é também importante para a gente conseguir determinar, de uma certa, pelo menos pensar o que é o limite do humor, né? Porque eu posso falar a coisa mais absurda do mundo e dizer, não, eu estava só brincando, isso é só uma piada, eu não, sabe? Eu não sou racista, eu não sou qualquer outra coisa. Então, não pode estar só na intenção, né? O que determina o que é humor, ou o que já passou do limite do que é humor. Também tem toda uma questão contextual, talvez de jogo de linguagem, né? De que quem ri de um pressuposto, ri de um ponto de vista. Que é como o João estava a dizer, pode ser um riso de maldade, ou pode ser um riso de quebra de expectativa, pode ser um riso de quebra de tensão, pode ser um riso de variadas formas. Mas isso tudo envolve essa complexidade terminal. A dificuldade é sempre em traçar exatamente onde é que está a linha. Pronto, a realidade é que não existe uma única linha para todas as situações e contextos. Há casos em que é óbvio que, na realidade, eu acho que ninguém levaria, ou muito pouca gente aceitaria mesmo que não existem limites do humor, mesmo não pensando em casos absurdos como aquele que eu falei há bocado. Há certas coisas que estão, obviamente, para além dos limites do humor. Normalmente a questão é mais o tipo de piadas que é moralmente aceitável. E muitas vezes essa discussão surge por piadas que têm conteúdos que são, por exemplo, estereótipos raciais ou estereótipos de género. E pronto, por um lado, eu acho que é complexo, porque o humor tem sempre muito esse lado de jogar com os estereótipos, não é? E portanto, não sei se é possível determinar de antemão, lá está, sem saber quem diz a piada, com que intenção, a que público está a falar, se uma piada, por exemplo, é racista, se é xenófoba, se é machista. E portanto, acho que estou, no fundo, a concordar convosco, não é? Acho que é uma questão sensível. Depois eu também acho que existe uma hipersensibilidade, por vezes, de alguns desses, humoristas que têm toda essa... esse discurso de não há limites de humor, liberdade de expressão. Às vezes também há uma dificuldade de aceitar que as pessoas podem simplesmente não achar piada a um tipo de humor. Pensando sobre isso do limite do humor, a gente tem que analisar talvez caso a caso para poder discernir como o certo tipo, né? Quem conta, que contexto conta, qual é o público-alvo, o que está sendo dito na piada e etc.
Tem dois exemplos, acho que assim, todo mundo concordaria. Assim, é que tá o problema, né? Então a gente tenta universalizar as coisas, o tal do todo mundo concordaria, nem todo mundo concordaria, mas a grande maioria concordaria, talvez no mundo ocidental. Por exemplo, a brincadeira com estereótipo. O francês aqui no Brasil é humorista aqui no Brasil. Ele fez carreira no Brasil sendo humorista, mas é francês. Ele brinca com o estereótipo francês que o brasileiro tem do francês. E aí, por exemplo, tem um vídeo dele que ele conversa com um indígena, e o indígena diz assim, eu sou descendente de uma tribo canibal, e eles me disseram que a carne preferida humana deles era dos franceses, que era uma carne muito tenra, muito macia, mas o problema é que eles tinham que dar banho antes, lavar muito bem, porque não tomavam banho. Aí o francês diz assim, nossa, achei pesada essa parte da banho. Assim, brincou com essa ideia, né? O problema não é ser canibalizado, o problema é tomar um banho. Tá, ok, brincou com o estereótipo, ok. Mas brincar com o estereótipo, por exemplo, um israelita que posta no TikTok uma piada a fazer graça de um palestino que foi esmagado por um tanque de guerra, eu acho que a maioria das pessoas diriam, não, isso não tem piada, isso não é humor, não é? Mas talvez para os israelitas tenha humor, mas aí eles podem dizer que não tem limite, que eles podem sim considerar que aquilo é humor. E isso é muito complexo, porque aí vem de novo aquela ideia de é um humor nichado, né? É um humor que só é humor para quem está naquele contexto, naquela cultura, naquele momento, de determinada forma. Então, assim, para nós que estamos aqui, ocidentais, de maneira geral, a gente pensa, olha, não, isso não é piada, fazer, né, graça com a morte de alguém, ainda mais a morte horrorosa. Mas para eles não faz algum sentido, tanto que essas trends no TikTok bombaram, viralizaram de muitas formas. Claro, a grande maioria dos comentários lá criticando, mas viralizou entre os próprios israelitas, né, fazendo teatro aqui. Então, quer dizer, em algum momento fica mais fácil de delimitar, sabe, o que é o limite do humor. Mas em outros momentos não é tão fácil. Como eu já estava dizendo, que às vezes também muitas pessoas se doem muito com essas coisas. A gente pode falar uma palavra X ou né, citar uma minoria Y, isso já é motivo para a pessoa se ofender. E às vezes também não é por aí. Então, esse limite ele tem que... em alguns casos ele é muito fácil de se determinar e dizer, olha, isso não é piada. Em outros casos não, vai ter que ser muito mais complexo. Enfim. Acho que acaba por ser assim, como é em muitas outras discussões em filosofia, não é? Há casos em que é óbvio que é uma coisa não é outra, e depois não. Quando é que com quantos cabelos é que um homem passa a ser careca? Ou com quantos cabelos é que deixa de ser careca? Tu consegues ver quando é que uma pessoa não é careca, quando é que uma pessoa mas não sabes quantos cabelos é que a pessoa tem que ter para passar a ser, não é? Eu também faria aqui um comentário que me estava a lembrar, que nem todo aquilo que nós consideramos ser humor, e até um bom exemplar de humor, é algo que provoca em nós o riso. Nem sempre é assim. Ou seja, o riso, muitas vezes quando nós damos uma gargalhada, é algo involuntário. Nós não escolhemos fazer isso, não é? Há logo uma reação muscular que está completamente fora do nosso controle, não é? Mas nem sempre é assim. Às vezes nós achamos graça a alguma coisa, mas não nos rimos à gargalhada disso. E portanto, há aí um espaço para algo que já é mais pessoal e voluntário. E é precisamente, se calhar, nesse âmbito que a ética e a moral têm que entrar, de alguma forma. Lá está, de uma forma contextual, sempre sem exageros de parte a parte, mas que talvez seja precisamente nesse contexto, ou seja, naquele momento em que nós vamos aprovar o humor, mas que não necessariamente nos fez rir à gargalhada, que não foi algo simplesmente involuntário. Porque, e é aqui que eu ia chegar, muitas pessoas acham, por exemplo, que uma determinada piada que nós podemos achar ofensiva, completamente inaceitável, eticamente reprovável, muitas pessoas nem se riem propriamente de uma forma involuntária com aquilo, mas usam aquilo para determinados fins políticos, para determinados fins, podemos chamar mesmo agressivos e perniciosos. E portanto há precisamente essa discussão que tem que estar em cima da mesa. E acho que o exemplo que o André, ou seja, que o André estava a dar, seria, por exemplo, de
olhando para a situação na Palestina, ter a capacidade de aprovarmos uma piada que explorasse precisamente o sofrimento que aquelas pessoas têm, é algo que tem que ser visto como negativo. Não há outra forma possível de avaliar a situação, e é precisamente nesta área em que nós podemos voluntariamente considerar que alguma coisa tem graça ou não, e podemos aprová-la ou não, que eu acho que nós devemos treinar o nosso, vou chamar assim, o nosso juízo ético no humor e no contexto da comédia. Vocês acham que, por exemplo, que é possível achar piada a uma coisa e simultaneamente reconhecê-la como moralmente problemática, mas assim, pronto, muito, muito moralmente problemática? Se calhar um bocadinho problemática, pronto, uma pessoa não tem tanta dificuldade em conciliar em si próprio essa... Esse dia para trás eu vi uma charge, e se esse exemplo está ruim, depois você corta lá. Você corta isso que eu falei aqui. Agora não vou cortar. Mas a charge era assim. Nossa, foi assim. A charge era engraçada, mas é um tema que é moralmente reprovável, porque é similar ao que acontece lá na Palestina, que já aconteceu há um tempo. Era assim, 2 japoneses olhando para o céu, um casal japonês olhando para o céu, e a mulher fala assim: olha que legal, aquela nuvem parece um coelho. Aí o rapaz, aquela nuvem parece um coração. E aí a menina diz: olha, aquela nuvem parece cogumelo. Foi a última nuvem que eu... O que é que disseste no fim? Desculpa. Aquela nuvem parece um cogumelo. Foi a última nuvem que ela viu. Pois. Eu não tinha certeza. Tipo, a charge, quando eu vi, me despertou um certo riso. Mas ao mesmo tempo eu falei: nossa, isso aqui não se brinca. Sabe? E tem essa bipolaridade aí nessa piada, sabe? Que assim, a gente sabe moralmente errado, ao mesmo tempo também foi tão... A quebra de expectativa foi tão grande que eu achei que a piada ia estar numa forma da nuvem, brincando um pouco com a coisa. Eu não imaginava. E quando veio aquilo, a primeira reação que eu tive foi riso. Mas foi um riso reprovando já, ao mesmo tempo. Bipolaridade, Lisa. Tem piada, mas não tem piada. Exato, portanto, casos em que a estrutura da piada provoca o riso, lá está, se calhar ainda naquele domínio do involuntário de que o João estava a falar, não é? E que nem te dá tempo para tu te reprovares e não te rires. Não sei, ao mesmo tempo eu acho que pode acontecer que à medida que tu te sensibilizas em relação a uma coisa, podes tendencialmente também achar menos piada, e portanto o que era voluntário passa a ser involuntário, ou seja, neste caso não te rires passa a ser involuntário, quer dizer, já à partida não estás muito receptivo a achar piada a certas coisas. Pode também acontecer outro fenómeno que não é exatamente igual àquilo que estamos a discutir neste momento, mas e a mim já me aconteceu isso. Eu não vou dizer nomes nem mencionar exemplos da vida real, mas já me aconteceu para não te comprometeres. Não, neste caso não, já vão perceber porquê. Já aconteceu de eu estar a ouvir não pessoas a fazerem humor, mas a falarem de questões políticas e sociais de uma forma que para mim era tão absurda, moralmente reprovável, que me dava algo que eu tenho que dizer, eu achava piada, mas era pelo absurdo da situação. Sim. Não foi por estar a aprovar aquilo que estava a ser dito. Portanto, eu acho que existe a possibilidade de eu ter uma reação de riso perante algo que eu acho que é moralmente reprovável. E sim, já aconteceu. Não me senti culpado de naquela situação ter soltado uma gargalhada ou assim, porque a gargalhada resulta precisamente de achar que aquilo é tão moralmente reprovável e absurdo do ponto de vista racional, que eu não sinto que seja qualquer tipo de aprovação. Ok? Acho eu. Sim, nesse caso a tua atitude não é incriminatória de todo, porque não se calhar seria mais se tu te estivesses a rir de achar piada. Não sei exatamente o que era, mas se o riso vem mesmo da reprovação da tua parte, acho que aí... Mas de certa forma é verdade que te estás a rir de algo que consideras moralmente questionável. Só que não tendo uma atitude moralmente questionável enquanto o fazes. Uhum. Sim, também daquilo que me estou a referir também não era algo moralmente reprovável, assim, sei lá, coisas que envolvessem
conflitos armados ou algo desse género. Portanto, estamos a falar de coisas menos sangrentas do que isso, não é? Que eu estava a ouvir uma pessoa já ouvi várias vezes pessoas a falarem de temas sociais, políticos, portanto coisas que se discutem na sociedade, mas cujo discurso é tão desarticulado do ponto de vista mesmo do conteúdo e de aquilo que estavam a defender, que de certa forma aquilo provoca alguma estupefação e algum riso. Isso pode acontecer, acho eu. Exato, é por isso que se diz às vezes antes rir do que chorar. Mas aí mas aí é um caso da teoria da superioridade. Portanto, o Platão poder-me condenar ou moralmente por isso. Acho que sim. Ou seja, aí eu estou a sentir que aquelas ideias são piores que aquelas que eu tenho. Que aquelas opiniões são piores que aquelas que eu... Acho que sim, acho que acontece isso. Mas como tu disseste, acho que disseste isso, Zé, que nem sempre esse tipo de riso é moralmente errado. Sim, até porque tu podes rir-te de considerares que neste caso que as tuas carências são superiores, sem daí tu te considerares superior, portanto, sem extrair assim grandes conclusões acerca da tua, de onde é que tu te posicionas em relação àquelas pessoas. Acho que tu podes rir-te disso, mas também compreender que tu próprio és passível de ser gozado, eventualmente, não é? Acho que, pronto, por vezes existe o perigo do humor passar à humilhação. Não acho que esse caso seria um exemplo desses. Mas se calhar casos, pronto, lá está, casos que violam os limites do humor, casos em que se calhar há certos estereótipos ou preconceitos que estão ali a ser validados numa audiência receptiva aos mesmos, se calhar aí há uma certa agressividade que até, pronto, que vai ao encontro daquilo que Platão dizia. Pronto, nós também já estamos a chegar perto do fim. Já discutimos os dois grandes temas. Os dois grandes blocos de temas. Exato. O tema na realidade é o humor, é o mesmo. Não sei se querem acrescentar alguns em específico. Acho que foi uma discussão séria. Muito sério. Pronto, é o defeito dos filósofos. Até uma discussão sobre o humor acaba por se tornar uma coisa séria. Mas pronto, faz parte. Por isso é que se calhar melhor do que fazer filosofia do humor, sem, obviamente, respeitando quem o faz, não é? Melhor do que fazer filosofia do humor é mesmo consumir bom humor e perceber também o significado do humor na sociedade e tudo mais. Se calhar são temas até que podem interessar mais a muita gente do que propriamente o estar a analisar o que é que se torna ou não algo humorístico, não é? Se calhar os melhores filósofos do humor até são os humoristas, não é? E os excelentes humoristas de certeza que terão muito de interessante a dizer sobre estas questões. Bem, nós por hoje se calhar então ficamos por aqui e queria terminar este episódio a ler uma citação retirada da página da Stanford Encyclopedia of Philosophy do American Journal of Psychology, que diz o seguinte: talvez a sua função essencial, portanto a do humor, seja a de nos retirar do mundo do bom e do mau, da perda e do ganho, colocando-nos numa perspectiva própria. Liberta-nos por um lado da vaidade e por outro do pessimismo, porque nos torna maiores do que aquilo que fazemos e melhor do que aquilo que nos acontece. Então eu achei que esta frase era bonita e interessante. E pronto, chegamos então assim ao fim de mais um episódio do podcast O Bom, o Belo e o Verdadeiro. Obrigado André, obrigado João e obrigado a todos os que nos ouviram e vemo-nos em breve.